Olá, meus amigos Okidal, tudo bem? Amores, primeiro beijo para Fátima Martins, de Colatina Espírito Santo, um beijo. Edmary Silva, beijo, Edmary. Francerley Guimarães, um beijo, Francerley, e um beijo bem gostoso para Gabriela, que acabou de nascer, parabéns. Rose Lobato, beijos. Fátima Martins, de Colatina Espírito Santo, super beijo. Isabela e Jorge, de Camburuí, Santa Catarina. Beijos, 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 tá bom? Amados, ainda tem muito espaço na cartela azul, por favor, comprem. As plantas precisam ser sorteadas para serem enviadas. 4 plantas, Cattleya barkcervix tipo. Tava com flor, inclusive a bichinha já murchou a flor. Um híbrido de Lélia Coveney com Lélia prassens vezes Cattleya dolosa, maravilhoso. Um híbrido de Adrolélia púmila com Cattleya schilleriana, também maravilhoso. E uma Cattleya tigrina, tá bom? Chame o Milton no zap aí. Beleza. Vamos ajudar. Então, amados, esse vídeo é para iniciantes, especialmente para abordar o tema substrato e plantio, tá? Então, vou mostrar para vocês aqui, certo? Primeiro, o substrato. Esse substrato é muito usado no Espírito Santo, que contém casca de pinos, casca de macradêmia, carvão e lascas, tanto de café como sanção do campo. É uma mistura bem complexa e bem rica, tá bom? E o uso tradicional da brita zero lavada. Eu já recebi dezenas de mensagens: Francisco, o que é brita zero lavada? Brita zero lavada? Brita zero lavada? Zero é o tamanho da brita quando ela é menor. Tem a brita número 1, que é um pouco maior, e assim por diante. Então essa brita é usada em construção de casas, cimento, misturado no cimento, fazer colunas e tal. E isso você acha em materiais de construções, muito barato, tá? Aí você bota numa peneira e lava para tirar aquele pozinho que é nocivo. Esse é a principal mistura de substrato que eu uso nas minhas orquídeas e que muitos orquidários profissionais usam. Como funciona? 2 medidas de substrato. Duas misturas de substrato para 1 medida de brita. Porque a brita, ela é muito pesada. Agora eu vou misturar. A vantagem do plantio do uso da brita. Primeiro que a brita, ela é estéril, tá? Ela vai aumentar a durabilidade do substrato, porque vai criar lacunas no plantio e quando molhar vai escorrer a água com mais facilidade. Não vai deixar as raízes ficarem encharcadas, tá bom? Então eu estou pegando esse vasinho plástico, todo furado, como eu sempre falo para vocês que eu uso, tá bom? Coloco uns caquinhos de tijolo no fundo de telha, só uns 2 dedos aqui para ajudar ainda mais na drenagem, especialmente porque nesse período de chuva as plantas recebem muita água e acabam ficando encharcadas, tá? E vou plantar essa pequena mudinha de Cattleya guttata, ok? Então eu encaixei a Cattleya guttata aqui no meio do vaso. Vou pegar o material. Dar uma sacudidinha. E a brita, ó, ela ajuda a planta a ficar firme, plantada, ok? E aqui eu vou colocar 5 bolinhas de osmocote para que libere alimento para essa muda de Cattleya guttata durante o seu desenvolvimento. Quanto tempo que essa planta pode ficar aqui, Francisco? De 2 a 3 anos. E depois eu posso fazer o replantio. Na verdade, essa mistura de substrato, ela dura até 4 anos, certo? Então, você pode plantar e esquecer. Me pediram para falar sobre vaso de plástico transparente. O vaso de plástico transparente, né, ele facilita que a luminosidade entre dentro do vaso e aumente a absorção das raízes, né, porque a luminosidade ela faz com que a planta ela se desenvolva mais. Quanto mais na sombra a planta ficar, menos ela se desenvolve no sentido de metabolismo para floração e etc.
E entrando luz solar dentro do vaso, as raízes elas trabalham com mais rapidez, se desenvolvem mais rápido. No entanto, corre o risco de desenvolver algumas algas, não fungos, algas, né, que são um lodozinho verde que às vezes eles alteram o pH e é nocivo para as raízes das orquídeas. Nem todos os musgos, líquens e algas são benéficos. Alguns, né, podem alterar o pH do substrato e prejudicar o desenvolvimento das raízes, tá bom? Mas não tem problema, você pode usar vaso transparente no plantio sim. A minha experiência com vasos transparentes aqui em casa é que eles ressecam mais rápido e quebram mais rápido, já que a luz solar, né, passa pelo plástico e isso acelera a decomposição do vaso. Resseca, no caso. Agora, uma segunda parte para vocês. A minha amiga Marie estava com essas plantas dentro de um vaso. Na verdade, é uma planta só que deu duas frentes. É uma Cattleya percevaliana. E estava plantada no vaso e não se desenvolvia por nada. Pegou muita chuva, as raízes apodreceram, tentou brotar, mas vocês podem ver que a planta está com aspecto de desidratada. E especialmente por excesso de água e não por falta de água. Porque a água apodrece as raízes. Isso é para iniciantes também, tá? Porque muitas pessoas às vezes não sabem. Então o que eu faço? Eu replanto isso em vaso? Não. A minha opção para salvar plantas nesse sentido, para que elas se recuperem com mais rapidez, eu vou plantar numa casca. Eu mandei fazer essas cascas especiais, inclusive estão à venda lá, já publiquei no Deus Vanda Orquídeas. É uma madeira de paraju dura, durável, certo? Então eu vou amarrar as mudas das Cattleyas percevalianas aqui. Então, como é madeira e vai secar rapidamente, eu preciso de um buchinho de esfagno para que retenha um pouco mais de umidade à medida que eu for molhando, tá? E a planta, ela possa absorver a água. Se eu plantar só na madeira, na hora que eu molhar, em 5 minutos a madeira está seca e não dá tempo da planta absorver a água aplicada aqui. Nesse tipo de plantio em casca de madeira, eu posso tanto fazer uma trouxinha com meia fina contendo esfagno e osmocote, ou eu posso estar com a aplicação foliar usando a bomba, tá? Posicionei a planta e agora eu amarro ela com a meia fina para que ela fique firme na madeira e enraize, ok? Beleza, rapidamente. Prontinho. Plantada. Tomar cuidado agora com as novas raízes que virão. Colocar já uma Matarex aqui no cantinho, aqui nos buraquinhos, né? Um amigo fez uma live ontem e perguntou como que ele colocaria Matarex nos tocos, né? Então sugeri para ele que ele fizesse furos. Como essa madeira eu já pedi para ser trabalhada dessa maneira, com essas fissuras, eu venho com a bolinha de Matarex e encaixo no meio dessa fissura para atrair a lesma. Ou você pode fazer furos com a furadeira, né? Assim na madeira, faz um furo com a broca fina e encaixa a bolinha de Matarex no furinho, para que quando a lesma for atacar as raízes, vá diretamente para a isca da lesma, que mate ela, né? Beleza. Chega aqui, meu amor, pertinho. Essa planta nesse balde está doente com canela seca, né? É um fungo muito agressivo. E eu preparei a solução de cerconil na água e ela está desde ontem aqui mergulhada nessa solução. Agora está na hora de eu tirar, né? As pessoas às vezes não sabem como tratar. Então, para funcionar, tem que mergulhar a metade da planta praticamente, né? E as raízes, certo? E antes de tirar, eu tenho que fazer isso daqui, ó, mexer para que saia o excesso de fungicida da planta. Essa planta ela vai ficar no cantinho ali secando, sem pegar chuva, sem pegar água durante uma semana, para dar tempo do tecido da orquídea absorver o fungicida. Depois é que eu vou fazer a limpa com a tesoura, tirar as raízes podres, as partes mortas e fazer o replante. Nesse primeiro período é importante que não exagerem no adubo, na irrigação, porque água e calor é o principal fator que faz os fungos se fortalecerem e matarem a planta, tá bom? Deixa eu voltar ela para cá que já
eu termino. Só tem mais um assunto para abordar. Uma seguidora pediu para falar sobre manchas e as raízes pretas. Raízes, quando queima, as pontas ficam pretas, é excesso de água, excesso de adubo ou alguma lesma, algum bicho está atacando a ponta da raiz. As manchas geralmente são fungos. E aí você tem que diminuir as regas e usar um tipo de fungicida. Me pediram para falar também sobre o Vitagold e o Sombrite. Vitagold eu nunca usei, não recomendo. Foi um produto feito para pássaros, dizem que dá certo, mas eu nunca usei. Não faço teste com as minhas orquídeas. E o Sombrite você tem que ir numa loja especializada e comprar um Sombrite adequado para o seu orquidário. Tem Sombrite de 50%, 60%, 70%, 80%, de acordo com a intensidade de sol que o local na sua casa recebe. E para finalizar, quero mostrar para vocês uma planta que está debilitada. Essa planta também é da Marie, as lesmas, os bichinhos comeram todo as raízes. A planta está fraca porque o substrato é velho e essa planta também é hora de eu tirar daqui. Ou eu passo para um vaso novo ou eu passo para a casca, que para mim é mais adequado, já que é uma planta que é híbrido de Cattleya schilleriana. Meus amados, quem puder ajudar na rifa azul, ajude, por favor. Quem quiser comprar as plaquinhas do Desvando, compre também. Super beijo, qualquer coisa é só perguntar. E o like. Tchau, tchau.